Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma videoaula aqui no nosso curso Aprendendo a Programar com Algoritmos no Visual G. Vejamos, né? Olha só, a gente já chegou na estrutura de repetição enquanto. Se você veio até aqui, parabéns pela persistência. Eu espero de coração que esse conteúdo esteja te ajudando, né, nessa jornada de aprender a programar. Não desista, eu tenho certeza que conforme você for revisando os conteúdos, fazendo exercícios, vai ficar tudo mais fácil. Mas se você chegou até aqui, é porque você está determinado a aprender agora a estrutura de repetição enquanto aqui dentro do Visual G. Pense o seguinte, a gente já aprendeu a estrutura para, a estrutura repita. Veja só como essas estruturas já mudaram a nossa forma de pensar em algoritmo. Lá no para, no exercício da tabuada, você aprendeu comigo que o para ele tem um final pré-determinado. Eu já sei por quantas vezes eu vou repetir um código. Quando a gente estudou repita, né? Foi a última aula, não sei se você acabou de vir dela, você percebeu que o repita ele não tem um final pré-determinado. Então, é um paradigma diferente. Nós esperamos acontecer alguma coisa dentro do código, né? O usuário digitar alguma coisa que atenda a condição lá do até, para que as repetições parem. Então, nós dizemos que é um looping, uma estrutura de repetição, que ela não tem um final determinado, né? O nosso da vez aqui, o enquanto, ele vai ser bem parecido, né? Se você já é aquela pessoa que programa, você vai fazendo aquelas associações, né? Se você já conhece uma linguagem de programação, aí você pensou, oh, o para parece o for, tá certo. O repita parece o do while, tá certo. Agora chegou a hora da gente aprender um pouquinho sobre o while. E aí eu quero comentar nessa videoaula uma diferença entre essas diferentes estruturas de repetição. Porque lembra, eu sempre te falo isso. Você tem que conhecer todas as ferramentas para identificar o problema mais apropriado que ela pode resolver. Então, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Vamos considerar que nós vamos ler duas médias de um aluno e aí a gente vai calcular. Aliás, a gente vai ler duas notas de prova de aluno e calcular a média. Lembra desse exercício? A gente foi lá no primeirão que a gente fez, né? Então vamos revisitar ele, porque é um exercício fácil e a gente vai conseguir fazer ele juntos aqui, ó. Então, tem muito segredo, né? A nossa arinha aqui das variáveis, vamos declarar as variáveis. Então vamos lá, ó. A primeira nota, segunda nota e média vão ser variáveis do tipo real. Até aqui nenhum segredo. E aí, como que funcionava o nosso algoritmo? A gente colocava um escreval, informe a primeira nota, leia primeira nota. Muito bem. Fazemos a mesma coisa para a segunda nota. Então, vamos lá, informe a segunda nota. Já temos aqui agora a segunda nota do usuário, calcular a média ficou fácil, você já aprendeu aqui comigo. Variável média recebe a soma das duas primeiras notas, só tem elas, né? Das duas notas, vamos deixar isso aqui mais bonitinho assim. Muito bem, fecha o parênteses, lembra, a gente faz com parênteses para garantir que essa operação de adição seja feita primeiro, né? Você sabe que eu gosto também de deixar o código certinho, então Ctrl G, tudo alinhadinho aqui, belezinha. Faltou a gente mostrar aqui a média, né? Escreval, a média é, muito bem, e aqui a variável média. Vou botar uns dois pontinhos aqui para ficar bonito. E agora a gente vai testar para ver se o nosso algoritmo está funcionando, né? Vamos vir aqui, run, rodar algoritmo, aparece aqui atrás da minha caixa d'água, deixa eu tirar daqui. Então, informa a primeira nota, a pessoa tirou 8, muito bem. Segunda nota, a pessoa tirou 7, devia ter estudado um pouquinho mais. Vamos lá, a média deu 7,5, calculou, maravilha. Aí você fala, Tiago, onde que o enquanto entra aqui nessa brincadeira? E aí eu vou te falar, ele entra no seguinte problema. Eu já havia te falado em outras ocasiões que as estruturas de repetição elas são excelentes para a gente fazer validação de dados.
Isso significa que enquanto o usuário não responder da maneira que eu quero, eu vou deixar aquilo ali acontecendo. Por que que pode acontecer? Eu posso vir aqui e falar que o aluno tirou 12 na primeira prova. Já não posso, né? Minha média ela vai de 0 a 10. E aí na segunda nota ele foi muito mal, que ele tirou menos 5. Ficou devendo nota, né? E aí? Essa média aí tem algum sentido para você, né? Calculou, deu 3,5, mas daí? Coisa estranha isso, né? Então a gente pode criar mecanismos de validação de modo que a gente trave o usuário para digitar o que nós queremos. A estrutura enquanto, dá para fazer isso com ela. Dá para fazer isso com ela, porém a gente vai discutir mais, né, nessa videoaula se ela seria mais apropriada para a gente fazer isso. Mas vejamos. Vamos vir aqui, ó, e fazer essa validação da primeira nota. Aí eu posso fazer o seguinte, eu já pedi para a pessoa digitar, a linha 7 e 8, ela digitou, beleza? Agora eu vou colocar assim, ó. Enquanto a primeira, vamos lá, a primeira nota, ela for menor do que 0, ou primeira nota maior do que 10. Eu venho aqui e coloco passa. Ai, não vai caber? Vai caber. Tudo que abre e fecha, então eu tenho um fim enquanto. Muito bem. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou falar para o usuário assim, ó. Vou colocar a mesma mensagem para ele. Se você já foi meu aluno de linguagem de programação, eu acabei de fazer uma coisa aqui que eu odeio. Quero que você comente aqui o que eu fiz. Se ninguém comentar, porque ninguém teve aula de programação comigo ainda. Talvez eu dê um spoiler no fim da aula. Mas vamos lá, ó. Vou colocar um aviso para o usuário aqui, ó. Nota inválida. Né? Então, nota inválida. Estou falando para ele, ó, sua nota está inválida, informe a primeira nota. Vou até colocar aqui uns 2 pontinhos para ficar bonitinho, igual nesse aqui também, né? Muito bem, o de baixo aqui. Ctrl G para acertar a indentação. Então, relembra comigo o conceito de estar dentro, né? Vou arrastar um pouquinho aqui a barra de rolagem. Então, ó, a sintaxe do nosso enquanto. Eu chutei que assim vai funcionar. Ai, professor, você chutou, né? É permitido fazer isso? Sim, é permitido. Né? Uma das coisas que você não pode fazer quando está programando é ir lançando aleatoriamente as estruturas, sem nenhum critério, né? O que você pode, às vezes, deduzir é a sintaxe, né? Será que vai aceitar essa sintaxe? Aqui a gente usou um operador lógico ou, a gente tem 2 condições, e na minha cabeça isso aqui faz sentido. Se fizer, a gente tem que entender por que fez. Se der errado, a gente tem que entender por que nós erramos. A melhor maneira da gente fazer isso é testando. Então vamos aqui, executar, rodar o algoritmo. Vem aqui, tira da caixa d'água, vamos lá. Informe a primeira nota. Vamos colocar uma nota que seja válida, porque a intenção, se a nota for válida, não vai nem entrar ali na linha 10. Já vai cair direto para a segunda nota. Então a pessoa veio aqui e tirou 10. Ó, já caiu para a segunda nota, deu certo. Então tirou 10 também. Média deu 10, belezinha, né? Vamos agora reiniciar nosso algoritmo, vamos rodar novamente agora, para nós fazer uma situação inválida. Então lembra aquele caso lá absurdo que a pessoa tirou 12? Então vamos lá. Primeira nota 12, vamos ver o que acontece. Nota inválida, informe a primeira nota novamente, né? Acho que faltou um novamente ali. Vamos colocar agora uma nota que seja válida. Vamos ver, a pessoa estava digitando, apertou errado aqui. A pessoa tirou 10, né? Então a primeira nota, vamos ver. Opa, coloquei o 10, aqui caiu agora para a segunda nota, muito bem, né? Aí eu posso vir aqui e fazer o mesmo procedimento para a segunda nota. Então veja, eu posso chegar aqui agora para a segunda nota, posso dar um belo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e você está percebendo o seguinte, né? Começa a ter código repetido, né? Ó, um problema de Ctrl+C, Ctrl+V aqui do... Ó, você viu isso? Que legal, que bugzinho maneiro. Não confie nos computadores. Foi meu aluno, você sabe que eu não confio muito em computador. Então, olha só. Vamos fazer a validação aqui agora.
enquanto a segunda nota, né? Vamos entender isso daqui. Veja, você já está acostumado comigo a pensar em pequenas unidades. Eu sempre falo para vocês, faça o teste lógico. O teste lógico, ele é o seu amigo. Você pode até fazer no papel, agora que você está aprendendo a programar. Vai ser muito válido também. O teste lógico, você sempre vai perguntar para o que está entre parênteses ali se é verdade, né? Se é verdadeiro. Então, veja o seguinte. Vamos imaginar uma situação onde a pessoa digitou 12 na segunda nota. Aí vai chegar aqui no 19, o que vai acontecer? A repetição ela vai acontecer enquanto a segunda nota ela for menor do que 0. Então, vamos fazer a pergunta aqui. É verdade que 12 é menor do que 0? Verdadeiro ou falso? Falso, né? 12 é maior do que 0. Porém, o nosso operador lógico aqui é o ou. Então, eu preciso ver a outra condição que ela está me dizendo. Vamos olhar aqui a condição, ó. É verdade que 12 é maior do que 10? É verdade. Então, como é o operador lógico ou, uma das condições precisa ser verdadeira para que a repetição aconteça. Essa daqui deu verdadeiro, então eu vou repetir aqui. Legal, né? Agora vamos imaginar o outro caso. Vamos imaginar que a segunda nota a pessoa digitou 10. O que aconteceu? Chegou aqui, ó. É verdade que 10 é menor do que 0? Verdadeiro ou falso? É falso, né? 10 é maior do que 0. Então, essa primeira condição deu falso. Agora, vamos testar a outra. É verdade que 10 é maior do que 10? Não, não é verdade, né? Deu falso também. 10 é igual a 10. 10 não é maior do que 10. Então, as duas condições deram falso. Eu não vou entrar dentro do enquanto. Já caio aqui direto para a média. O que você pode estar pensando agora, eu espero que tenha dado uma clareada na sua mente, que você tenha ficado mais assim tranquilo também e entendido como que eu faço a análise aqui dos algoritmos. Dá para fazer esse mesmo exercício utilizando o repita. A diferença é que, talvez você já tenha até percebido, mas o enquanto, ele faz a verificação antes de repetir. Então, antes de iniciar o laço de repetição, o enquanto ele verifica se ele deve repetir. Por isso que a gente precisa perguntar o valor da variável antes. Pode ser um problema. Se a gente fosse escrever esse mesmo exercício usando o repita, ele ficaria menor. Vamos fazer esse teste? Então, ó, vou colocar aqui enquanto validação, ó, né? Vamos vir aqui, vamos salvar esse exercício. E agora vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo. Eu vou dar uma bela uma copiada aqui para não digitar tudo. E vamos reescrever esse exercício usando o repita. Você pode considerar aqui, pô, Thiago, por que você não vai usar o para? Lembra, o para ele já tem um final pré-determinado. Então, o que acontece? A gente às vezes não quer que isso aconteça. Então, a gente está aqui no caminho de uma repetição que ela não tem um fim específico. A repetição para quando a gente atende um determinado objetivo. Então vamos lá, ó. Repita, né? Esse nome aqui, lembra, eu que dou, eu gosto de dar esses nomes assim, porque quando salvo o arquivo eu já sei pelo nome do arquivo que tem dentro dele. Ó, a estrutura aqui ela vai ser a mesma, né? Mas vamos reescrever por partes. Como que ficaria aqui o repita? Ficaria assim, ó. Repita, e aqui a gente vai ter esse código por dentro aqui mesmo, né? Então, veja, o repita ele não faz nenhuma distinção do que está acontecendo, ele só vai fazer esse meio aqui. Nossa, que código horrível, dá um Ctrl G aqui, melhorou. Então, olha só, o repita aqui, ele precisa de o até, né? Para a gente poder acabar. Então, eu vou repetir até quando? Vamos pensar aqui, né, como que ia ficar bom esse critério de parada aqui, ó. Será que eu posso reciclar o mesmo, né? Então, repita até que... Vamos levar isso daqui para cá? Ó, até que a nota seja menor do que 0? Não, né? Porque eu não posso digitar nota negativa. Então, repita até que a pessoa digite um número maior do que 0. Certo? E
repita até que a pessoa digite um número maior do que 10? Também não, né? A gente quer um número menor ou igual a 10. Poderia colocar menor do que 11, por exemplo? Poderia. Só que aí, no caso, aceitaria 10,5. Pense que isso pode ser um problema. Então, aqui o nosso caso é maior do que 0. Na verdade, não é nem maior, né? É maior igual. Porque a pessoa pode ter tirado 0, infelizmente, né? Então, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Será que a nossa repetição aqui ela vai dar certo também? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse trecho aqui do enquanto. Aí vai dar para a gente ter aqui uma via de comparação. Vamos dar um Ctrl G para alinhar tudo bonitinho. Então olha só. Acredito que isso aqui vai funcionar. Qual que é a melhor maneira? Testando, né? Vamos fazer o teste aqui para a gente ter essa noção. Run, rodar algoritmo. Vamos lá, digite a primeira nota. Vamos começar digitando uma nota válida. Vamos lá, digitei o 10. Pegou o 10? Pegou. Ó, já caiu para a segunda nota aqui. Segunda nota, 8 também, né? Vamos colocar uma nota válida. A média deu 9. Muito bem, ó. O caso